Nem sempre, na guerra, se usam somente as armas convencionais para derrotar os inimigos. Segundo uns documentos secretos desclassificados pelos Arquivos Nacionais do Reino Unido em março de 2008, o Departamento de Espionagem britânico chegou a recorrer à astrologia para adivinhar os planos militares de Hitler. Os britânicos recorreram a um astrólogo berlinês que dizia proceder de uma família aristocrática alemã, viciado em charutos cubanos e, pasmem, em disfarçar-se de mulher, com uma merecida fama de charlatão. Seu nome era Louis de Wohl, mas segundo os documentos que vieram à luz, o seu verdadeiro nome era Lajos Muczini Wohl. Nascido em Berlim, de pai húngaro e mãe austríaca, em 24 de janeiro de 1903, de Wohl viveu na Alemanha até 1935. Como tinha antepassados judeus e era inimigo do nazismo, a chegada de Hitler ao poder o forçou a começar uma nova vida na Inglaterra. De Wohl tinha uma grande autoestima. Dizia ser descendente do poeta alemão Heine, ostentava o título de Cavaleiro do Santo Sepulcro e se apresentava como um Nostradamus moderno. Conseguia manter um alto nível de vida, pois se dedicava a produzir os horóscopos da alta sociedade londinense, na qual tinha muito êxito. De Wohl teria convencido o governo de Londres a aproveitar-se do fato de que Hitler, que tinha o signo astrológico de Touro, era muito supersticioso e que muitas vezes atuava segundo o que lhe diziam os seus próprios astrólogos. Adolf Hitler dizia em voz alta que guiar-se pelos astros era uma estupidez própria de mentes infantis. Mas, na prática, dispunha dos serviços de um astrólogo, Karl Ernst Kraft, e alguns historiadores afirmam que cronometrava o início de algumas de suas campanhas para que os planetas estivessem convenientemente alinhados, ainda que a maioria dos espertos acha que a astrologia não afetava realmente as suas decisões. Mas de Wohl assegurava que Hitler confiava muito nas predições de Kraft e afirmava para o serviço de espionagem britânico: "Notei que todas as grandes ações de Hitler foram efetuadas sob bons auspícios e estou convencido de que as intuições divinas de Hitler não são mais do que um simples conhecimento de conjunções planetárias." A encarregada de usar as supostas habilidades do nosso astrólogo foi a Direção de Operações Especiais, SOE por sigla, unidade criada por Churchill durante a guerra para ajudar a resistência nos países ocupados a realizar atos de sabotagem. Pelo que parece, os movimentos militares alemães eram tão desconcertantes que altos funcionários da inteligência britânica decidiram recorrer ao astrólogo húngaro para tentar decifrar o que as estrelas lhe recomendavam a Hitler, o que lhes permitiria conhecer os próximos passos dos nazistas. De Wohl foi recrutado então para trabalhar na seção de propaganda. Foi-lhe concedida a patente de capitão do exército britânico, o que desagradou a muitos, principalmente porque ele passeava muito feliz pelas ruas ostentando seu novo uniforme. Mas essa aposta pela carta astral como método para vencer Hitler foi recebida com desprezo pelos serviços de inteligência britânicos, que consideravam os membros do SOE, SOE, como adversários mais do que como colaboradores. O MI5 considerava a fé no astrólogo como uma supina idiotice e tentou sujar a imagem de De Wohl como um homem afeminado de vaidade sem medida, um propagandista nato, cujo deslumbre pelos uniformes nazistas só é superado por seu vício em disfarçar-se de travesti. Os membros do MI6 também se horrorizaram com a decisão de contratar os serviços do astrólogo húngaro. Um comunicado deste organismo dizia: "Um de nossos altos funcionários comenta que não pode acreditar que alguém queira usar este charlatão perigoso." Outro funcionário dizia que nenhuma das predições de De Wohl tinha se cumprido,
somente aquela de que a Itália entraria na guerra, quando já era óbvio para todo mundo que isso iria acontecer. Apesar das críticas, De Waal, com seu grande poder persuasivo, continuava convencendo de que Hitler cria firmemente na astrologia e que não tomava nenhuma decisão sem antes consultar o seu horóscopo. Tal foi sua fama e o seu prestígio que conseguiu residir em um departamento do governo britânico, em um luxuoso bairro de Londres, ao que batizou de Oficina de Investigação Psicológica. Ali continuava lendo a carta astral da alta sociedade de Londres, clientes que incluíam altos oficiais do governo britânico. Os chefes da Direção de Operações Especiais estavam tão persuadidos de que tinham nos astros uma arma importante para derrotar os nazistas, que enviaram De Waal aos Estados Unidos em 1941 para forçar a entrada do governo de Washington na guerra. Com esse objetivo, prognosticou uma invasão da América do Sul por parte do Terceiro Reich. Além disso, tentou convencer os estadunidenses de que a obsessão de Hitler com a astrologia o tornava vulnerável. A gira do astrólogo pelos Estados Unidos foi todo um êxito, já que os seus discursos e entrevistas receberam uma ampla cobertura pelos meios de comunicação, o que ajudou a conseguir o apoio do povo americano para a entrada na guerra. Este foi o trabalho de De Waal durante a guerra. Terminada esta, se dedicou a escrever novelas, que alcançaram uma grande fama. Suas primeiras obras foram de suspense e aventuras, até que decidiu colocar suas qualidades de escritor a serviço de suas convicções católicas. Escreveu em inglês e suas obras tiveram grande acolhida nos Estados Unidos. Nelas, apareciam personagens históricas como Joana d'Arc, Juliano o Apóstata, São Francisco de Assis ou Átila. O livro, fundado sobre a rocha, surgiu por encargo do próprio Papa Pio XII, assim como seu livro sobre Santo Tomás de Aquino. A Luz Apassível, fruto de uma sugestão que o Papa lhe fez durante uma audiência privada, em 1948. Louis de Waal faleceu em 2 de junho de 1961, na cidade suíça de Lucerna, acabando assim a vida de um dos personagens mais estrambóticos e enigmáticos da Segunda Guerra Mundial e talvez de todo o século XX.